Irmãos, boa noite, graça e paz. Uma alegria voltar a este púlpito, servi-los também na pregação do Evangelho. Eu convido você já, sem mais delongas, a abrir na carta de Paulo aos Filipenses. Nós leemos hoje o capítulo de número 2, versículos de 1 a 11. Irmãos, esse texto que nós vamos ler hoje, esses versículos de 1 a 11 do capítulo 2, Cristo é aqui apresentado para nós de uma maneira muito especial. Nós estamos aqui no ápice dessa carta. E eu sei que a maioria de nós aqui conhece a história de Jesus, conhece a história de Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele nasceu da Virgem Maria, ele viveu entre nós, teve uma vida perfeita, sem pecados, foi crucificado, morreu, ressuscitou, foi aos céus e um dia voltará. Sabemos essa história. Sabemos também que nós somos salvos por essa obra maravilhosa que Cristo realizou. E o meu convite para você, nessa noite, é que você se atente aos detalhes dessa história. Pois o nosso Cristo nos é apresentado neste texto em pelo menos dois estados, em duas situações diferentes. Em um estado de humilhação e em um estado de exaltação. Ele continua sendo o mesmo Cristo, o mesmo Filho de Deus, mas nesses dois estados diferentes. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Cristo tanto como o servo, sofredor de Isaías, capítulo 53, e também como o Cristo vitorioso, cheio de glória e de majestade, de Apocalipse, capítulo 1. Por isso, irmãos, vamos então ler os versos de 1 a 11, no capítulo 2 de Filipenses, que diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por Cristo Jesus, te agradecemos pela tua palavra que chegou até nós, te agradecemos, ó Deus, pela salvação que nos foi dada. E nós rogamos neste momento, Pai, a ajuda do Teu Espírito, para que nós entendamos, Pai, as verdades desse texto e que sejamos transformados, Pai, sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos então aqui, neste ponto da carta, e nós já aprendemos algumas verdades dessa carta até aqui. Nós já vimos que Paulo está junto de Timóteo, ele está preso, mas a sua prisão tem contribuído, mesmo preso, para o avanço do Evangelho. O Evangelho tem triunfado apesar da oposição dos inimigos de Cristo. E conforme nós avançamos, irmãos, nessa carta,
começa a ficar muito claro para nós o tom pastoral e a amizade de Paulo com a igreja de Filipenses. É muito comum que as cartas de Paulo carreguem um tom muito pessoal e muito pastoral. E aqui não é diferente. Paulo demonstra o seu carinho por essa igreja. Essa igreja a qual ele plantou e que agora tem lhe ajudado em meio à sua prisão. E nós vemos a alegria de Paulo com essa igreja no capítulo 1, nós vemos aqui no capítulo 2 novamente, e no capítulo 4, Paulo novamente irá falar da sua alegria para com a igreja de Filipos. E nós podemos concluir, irmãos, que a igreja de Filipenses, dos Filipenses, tinha muitas qualidades. Epafrodito, membro dessa igreja, foi enviado a Paulo para entregar as ofertas que lhe foram enviadas. E ele pôde, então, testemunhar a Paulo sobre a saúde espiritual da igreja de Filipos. E certamente, irmãos, os filipenses, a igreja dos filipenses, tinha uma boa teologia. Eles certamente eram confessionais. A fé dessa igreja era essencialmente bíblica e ortodoxa. Era uma igreja que estava se envolvendo, então, com missões, a exemplo do que estão fazendo com Paulo, auxiliando. Então, de fato, irmãos, esta era uma igreja saudável. As exortações que Paulo está fazendo aqui nessa carta não parecem ser uma tentativa de arrancar do meio da igreja dos filipenses alguma heresia que estivesse matando aquela igreja e que estivesse, então, fazendo com que eles abandonassem a sua fidelidade ao Senhor. No entanto, irmãos, embora Paulo estivesse feliz com o que ouviu acerca dessa igreja, a sua alegria não estava completa ainda. Ele diz isso aqui no verso 2, do capítulo 2 de Filipenses. Então, a boa teologia dessa igreja, a ausência de heresias nessa igreja, não estavam suficientes ainda para completar a alegria de Paulo. Eles não podiam assumir que nada estava lhes faltando. Então a pergunta é, irmãos, como que essa igreja iria então completar a alegria do apóstolo? Eu quero responder essa pergunta expondo pelo menos duas verdades neste texto. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja dos filipenses completaria a alegria de Paulo vivendo em harmonia, vivendo em unidade. Nós podemos ver isso do verso 1 ao verso de número 4. Leia comigo, por favor, versos 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Irmãos, nós não sabemos, ou pelo menos não temos aqui todos os indícios para afirmar que a igreja dos filipenses tinha um problema sério de divisão entre si. Com exceção de duas irmãs, são mencionadas depois por Paulo, as irmãs Evódia e Sintique, que não estavam se entendendo muito bem. E aí então Paulo roga a elas que elas vivam também em harmonia. Mas, certamente, irmãos, Paulo viu problemas de divisão e de facções em outras igrejas, e ele não quer de jeito nenhum que esse problema esteja presente na igreja dos filipenses. E enquanto no capítulo 1, Paulo alerta essa igreja acerca da oposição que eles enfrentariam contra aqueles que estão de fora, agora Paulo começa a apontar para dentro da igreja. Antes alertando sobre os de fora, mas agora falando sobre os de dentro. Falando especificamente para membros de uma igreja local. Irmãos, é claro que o mundo odeia a igreja, nós sabemos disso. Sabemos que o mundo se opõe à igreja. Mas nós não podemos ignorar que, além das ameaças externas que temos, não podemos ignorar a nossa capacidade de criarmos problemas aqui dentro. Então, é lembrado a esses irmãos de que a boa vontade, que o servir e o caminhar junto precisam estar presentes
tanto para fora, como estavam fazendo com Paulo, ajudando nessa situação que ele está, e essas atitudes devem estar das portas para dentro, com os demais membros da mesma igreja. E o amor e a comunhão dos santos, a harmonia devem estar presentes no dia a dia de uma igreja que se diz saudável, de uma igreja que diz ter uma boa teologia, de uma igreja que é essencialmente confessional. E os irmãos podem perceber que eu estou usando aqui termos que são familiares a nós. Confessionalidade, boa teologia, envolvimento em missões, são termos que nós usamos. Igreja saudável. Irmão, se você me disser que essa igreja tem essas características, eu concordarei plenamente com você. Eu vou concordar com isso. Eu assino embaixo se você falar isso. Mas eu não estou aqui, irmãos, pregando para crentes hipotéticos. Eu não estou aqui pregando para uma igreja hipotética, para crentes imaginários, para crentes que eu não conheço e que também não se conhecem. Esta pregação aqui é para nós, irmãos. Por isso, à medida que o texto foi exposto, e essa palavra foi pregada, em que nós vemos aqui as verdades desse texto, a ideia é que nós nos coloquemos no lugar da igreja dos Filipenses. Que você se enxergue no lugar desses irmãos que estão recebendo essa carta. E assim também nós, irmãos, poderemos completar a alegria, não de Paulo especificamente, mas a alegria do Senhor da igreja. Pois se Paulo se alegraria, tendo a sua alegria ali completa pelos filipenses, ao seguir essas exortações, quão feliz também ficará o nosso Senhor, irmãos, em ver que a sua igreja tem respondido com fé à sua palavra e obedecido. Portanto, vejamos como Paulo introduz ali o tema da unidade no versículo de número 1. Quando Paulo fala se, porque ele começa esse capítulo assim, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, ao falar desse jeito, Paulo não está duvidando de que essas características estão presentes na igreja de Filipos. Ele não está fazendo uma condição, como se ele dissesse assim, irmãos, se por acaso houver entre vocês, talvez aí um pouco de motivação, um pouco de exortação e amor. Não é isso, irmãos. Ele não está duvidando. Certamente essa igreja já vive as realidades das bênçãos espirituais trazidas por essas virtudes. Como falamos, a igreja de Filipos é uma igreja saudável. Inclusive, Paulo já havia falado no capítulo 1 do amor dos filipenses uns pelos outros e da unidade deles. Então, já que essas virtudes aqui, essas características estão presentes nessa igreja, o pedido de Paulo é que eles agora pensem da mesma forma. Versículo de número 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar. Como é que nós podemos viver, irmãos, essa realidade aqui na nossa igreja? Eu tenho certeza que, se eu começar aqui a fazer perguntas para os irmãos sobre qualquer assunto, nós veremos aqui divergências no pensamento. A igreja é formada, irmãos, de diversidade. Obviamente que não é a diversidade que o mundo lá fora fala. A nossa diversidade é que essa igreja é formada por homens e mulheres, jovens, idosos, adolescentes, pessoas com perspectivas diferentes e pessoas com ideias diferentes, irmãos. Isso é comum entre nós. A ideia aqui do texto não é que nós pensemos de igual modo em todas as coisas, em todos os assuntos. Não é que nós sejamos cópias aqui uns dos outros. Na verdade, a ideia aqui, irmãos, é muito mais profunda. Se trata de nós que estamos em Cristo, vivermos um mesmo objetivo no Evangelho, uma mesma crença no Senhor, principalmente no que se refere às coisas de Cristo. E Paulo vai acrescentando, então, mais formas de se ter unidade e harmonia na igreja. O mesmo amor, um só Espírito,
Vivendo em um só Espírito, não somente no sentido de nós estarmos unidos a Deus e a seu Espírito, mas nós trabalharmos juntos na obra do Senhor em um só Espírito, tendo uma só atitude. Afinal, esse era o desejo de Cristo para a sua igreja, que ficaria nessa terra enquanto ele voltaria para o seu Pai. Foi isso que ele orou, dizendo ao seu Pai, que eles sejam um como nós somos um. E também orando, dizendo que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, se nós temos de fato o amor de Cristo em nós, o amor sacrificial do nosso Deus, é impossível que nós vivamos no meio da igreja entre brigas e facções e divisões. É impossível, irmãos. É impossível que você viva nessa igreja tendo o amor de Deus em inimizades ou em indiferença. Mediante esses textos aqui, que nós estamos lendo, você simplesmente está proibido de ser indiferente a essas pessoas que você está vendo enquanto olha aqui para frente. Essas pessoas que a sua visão periférica alcança. E se tivermos também, irmãos, o amor sacrificial de Deus, o amor do Senhor em nós, nós seremos então o antídoto contra esse veneno de divisões e facções no nosso meio. Nós iremos nos livrar, irmãos, do nosso egoísmo e dessa vontade maldita que temos de nos colocar em primeiro lugar em tudo. E acredite se quiser, enquanto você age aqui no meio dessa igreja, enquanto você tem aqui as suas atitudes, Deus irá avaliar tanto a sua atitude quanto a sua intenção. Veja o verso de número 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Volte depois ao capítulo 1 dessa carta e veja Paulo censurando homens que pregavam o evangelho pelas intenções erradas. Irmãos, o fazer por fazer não é o suficiente para nós. Ter uma atitude desalinhada da sua vontade não é suficiente para você. Inclusive, quando Paulo nos exorta aqui no capítulo 2, ele volta a usar o mesmo termo que ele usou para aqueles homens no capítulo 1, falando de ambição egoísta. Você pode muito bem enganar a todos nós aqui, fingindo ser alguém bem intencionado naquilo que faz. Mas por dentro, tendo atitudes aqui, servindo aqui a essa igreja, por vaidade, talvez por reconhecimento, talvez por louvor próprio. Irmãos, é inacreditável a nossa capacidade de mancharmos de pecado as nossas melhores obras aqui. Tão corrompida é a nossa natureza, irmãos, que as nossas melhores atitudes aqui, pelo menos externas, por dentro tem pecado misturado no nosso coração. E não sei se você está percebendo como esses textos, esses versículos aqui, são contrários à nossa natureza. Leia o verso de número 4. E vamos ler aqui e ver como ele é oposto à nossa natureza pecaminosa. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Imagine, irmãos, o impacto dessas palavras para os filipenses, para as pessoas que viviam aqui nessa época, onde as filosofias deste tempo aqui não tinham este ensino de autossacrifício, de se doar em favor do próximo. As filosofias aqui consistiam em você buscar a sua satisfação para a sua autorrealização. Voluntariamente sofrer por alguém não era muito a ideia desses dias. E será que essas filosofias não ecoam até os dias de hoje?
por mais que as pessoas hoje não conheçam pelo nome essas filosofias, será que elas não adotam na prática uma postura semelhante? De se colocarem em primeiro lugar em todas as coisas, em buscarem tão somente os seus próprios interesses? Por acaso, nós não somos assim, irmãos, por vezes? Irmãos, essa palavra aqui apela aos nossos corações para que nós não passemos a nossa vida inteira buscando somente as nossas conquistas e os nossos objetivos. Lembre-se do título dessa série de mensagens. Foi mencionado aqui no começo. O legado da alegria cristã. Não é somente o legado da alegria, mas a alegria vista na perspectiva cristã. Os nossos irmãos ali de Filipenses, irmãos, podiam estar perdendo a sua alegria por causa das suas dificuldades. E é interessante que Paulo os escreve, falando para eles se alegrarem, mas a alegria deles não virá quando cada um começar a buscar somente os seus interesses, mas também buscando os interesses do próximo. E além disso, além de buscarmos os interesses dos nossos irmãos, nós ainda precisamos considerar que eles são maiores do que nós, superiores a nós. É isso que o verso 4 nos comunica. Não sei se você já ouviu alguma vez uma música de um cantor chamado Marco Teles, chamada A Canção do Cristão Medieval. Irmãos, que bela oração é aquela feita por um crente que sequer sabemos o nome. Talvez até alguém possa conhecer o nome de quem fez essa oração, mas não foi o nome dele que ficou na história. Alguns trechos dessa música. Livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. É disso que se trata, irmãos. Não é sobre ter uma falsa modéstia. É sobre verdadeiramente você olhar para os seus irmãos e considerar que eles são superiores a você. E você voluntariamente se dispor também a servi-los. E sabe por que, irmãos, eu mencionei aqui que a motivação do nosso coração é importante? Pois quando nós chegamos aqui no versículo de número 5, nós temos alguém a quem nós devemos imitar. E dessa vez não é Paulo se colocando num lugar como aquele que deve ser imitado, mas é o próprio Cristo que nós devemos então olhar e ter Ele como a nossa referência. Leiamos então, irmãos, o versículo 5, onde eu quero responder o segundo ponto deste sermão, de como os filipenses poderiam completar a alegria de Paulo. Eles poderiam completar a alegria de Paulo vivendo em unidade. Eles poderiam também agora completar a alegria de Paulo imitando a Cristo em sua humildade. Verso de número 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, eu creio que aqui já seja o momento apropriado para nós entendermos o que é essa atitude mencionada neste versículo. A NVI, aqui, a versão que nós usamos, já nos ajuda muito a entender a ideia que Paulo quer transmitir. Algumas versões dizem que haja em vocês o mesmo sentimento, algumas dizem o mesmo modo de pensar. Mas a verdade, irmãos, é que somente uma palavra não é suficiente para expressar aqui tudo o que Paulo quer nos dizer. A atitude aqui que nós devemos imitar, ou a forma que nós devemos agir aqui, é a de saber o que é certo,
desejar aquilo que é certo e agir por aquilo que é certo. Pois foi assim que Cristo agiu e é assim que nós também devemos agir. Em outras palavras, irmãos, nós poderíamos entender o versículo de número 5 também dessa forma. Sejam tão dispostos uns para com os outros, da forma que convém àqueles que estão unidos em Cristo. E nós nunca, irmãos, nunca vimos Cristo chegar para os seus discípulos e falar assim para eles: olha, a última coisa que eu queria na minha vida era estar aqui com vocês. Era realizar aqui esta obra que eu estou realizando. Eu vim porque alguém tinha que vir. Mas eu mesmo, essa ideia de ser homem, de sofrer e ter que morrer, não é isso. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu queria fazer. Cristo, em seu agir, em seu sentir, em seu pensar, estava totalmente dedicado, irmãos, a realizar esta obra de salvação para nos beneficiar. Ele voluntariamente se doou, irmãos, em nosso favor. E isso é o que deve ser um exemplo para nós. E aí, a partir do verso de número 6, agora que Paulo falou que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, Paulo irá então falar o que nós devemos fazer, como Cristo fez. E ele se utiliza aqui, irmãos, de um hino, de uma canção cristã naquela época, para falar disso. E muito provavelmente um hino que ele não criou, que ele não escreveu. Um breve comentário sobre isso, irmãos. Saber que Paulo está se utilizando aqui dos versos 6 a 11 de um hino, não é apenas uma curiosidade bíblica, para você saber. Mas isso reforça o fato de Cristo ser Deus e ser Senhor. Se Paulo está usando aqui um hino conhecido da igreja, isso significa, irmãos, que a ideia de Cristo ser Deus não foi inventada tardiamente. Não foram os concílios que inventaram isso acerca de Cristo. Mas que naturalmente aqueles que acreditavam em Cristo, desde o começo da igreja, se achegavam a Ele com fé, reconhecendo que Ele era de fato Deus. A igreja crescia nessa convicção. Na convicção de que Cristo era 100% Deus, verso de número 6, e 100% homem, verso de número 7. E Ele não é como um Deus da mitologia, meio homem e meio Deus. Não, Ele é 100% homem e 100% Deus. E em todo momento da sua vida, Ele permaneceu como Deus. Algumas pessoas dizem assim: olha, quando Cristo perdoava pecados, Ele agia como Deus. Mas aí quando Ele dizia que Ele não sabia a data da sua volta, aí Ele falava como homem. Quando Cristo curou, Ele agiu como Deus. E quando Ele morreu, Ele agiu como homem. É isso que alguns dizem, né? Irmãos, Cristo é Deus e Deus nunca deixa de ser Deus. Estou falando isso porque interpretações equivocadas acerca desse texto produziu algumas heresias na igreja. Irmãos, todo o poder, a santidade e a sabedoria estavam presentes na pessoa de Cristo. E é justamente isso que torna a encarnação do Filho de Deus algo que nós devemos contemplar como uma obra maravilhosa. Pois Cristo, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus deveria ser algo que o impedisse de se tornar homem. E não somente de se tornar homem, mas de se tornar um servo. Mesmo tendo, irmãos, ali os atributos divinos, Cristo não se utilizou deles em benefício próprio. Ele não se utilizou do seu poder para evitar seus sofrimentos.
Ele não se utilizou do seu poder para evitar até mesmo sua morte. Então, irmãos, o versículo de número 7 diz para nós qual é a atitude de Cristo que deve ser a mesma que a nossa. E aí você chega no verso de número 7, onde diz: mas esvaziou-se a si mesmo. E aí você pensa: entendi o que eu tenho que fazer igual a Cristo. Eu preciso me esvaziar. E nesse momento, irmãos, eu me dirijo aqui ao grupo de louvor da nossa igreja. Queria saber se é possível nós cantarmos depois uma música que combine aqui com o texto sobre se esvaziar. Possível, Fábio? Se cantarmos aqui? Não, não é possível. Não é possível. Nós podemos cantar, mas a música não vai combinar com o texto. Porque a atitude que você tem que ter aqui não é a do esvaziamento, meu irmão. Nós não podemos assumir para nós este ato de Cristo sem antes respondermos do que Cristo se esvaziou na sua obra. E o comentarista bíblico William Hendrickson, ele traz para nós alguns exemplos do que Cristo se esvaziou na sua obra, no seu estado de humilhação. Veja, Cristo renunciou à sua relação favorável à lei divina. Irmãos, enquanto o Filho de Deus estava no céu, junto de seu Pai, nenhuma culpa estava sobre ele. Mas, na encarnação, ele levou sobre si a culpa do seu povo. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. E as punições que seriam nossas foram e caíram sobre ele. Como Paulo diz quando escreve aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo se esvaziou e renunciou à sua relação favorável em relação à lei. Ele renunciou às suas riquezas, como também Paulo diz: sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Cristo renunciou a tudo o que ele tinha, até mesmo a sua vida, se tornando pobre por amor a nós. Cristo renunciou também à sua glória celestial. E ele sentiu isso profundamente no seu ser. Tanto que na noite anterior à sua crucificação, ele clamou ao seu Pai: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele deixou a glória que ele tinha e veio a este mundo de miséria viver entre pecadores. E esse Filho de Deus, cuja a presença fazia com que os anjos cobrissem os rostos, este que era digno de adoração, se tornou homem, se tornou servo, e como Isaías diz, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Ele abriu mão da sua glória e sentiu no seu ser o que é o sofrimento. E em quarto lugar, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Ele se tornou um servo, irmãos, literalmente, um escravo, que não faz a sua própria vontade. E como diz o autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aliás, o próprio Cristo falava que ele não buscava a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E até mesmo no momento de maior agonia que ele experimentou, ele ora ao seu Pai e diz: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mantendo consigo a sua autoridade, este rei que agora está sendo um rei humilhado, se submeteu como um servo à vontade do seu Pai. E sabendo agora do que Cristo se esvaziou em sua humilhação, eu lhe pergunto:
Quais dessas coisas aqui você tem para que você se esvazie também? Que glória você tem para abrir mão e para se tornar igual a esses que estão do seu lado? Que autoridade você tem para abrir mão? Irmãos, nós precisamos aqui nos esvaziar dos nossos títulos? Sim, porque os nossos títulos não passam de vaidade. Você precisa se esvaziar da sua arrogância? Sim, porque arrogância é pecado. Mas Cristo não se esvaziou de pecado. Cristo não se esvaziou de vaidades. Ele não se esvaziou de um título que lhe foi concedido por alguém. Ele abriu mão da sua glória para se tornar um servo. Nós em nada conseguimos imitar a Cristo em seu esvaziamento. Mas, se então a atitude que nós devemos imitar não é a do esvaziamento, qual é então? Basta nós seguirmos a leitura do versículo de número 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aqui sim, irmãos, é o que nós devemos imitar do nosso Cristo. Que mesmo sendo o Deus homem, veio a este mundo e serviu não somente ao seu Pai, mas serviu também o seu povo. Sendo um escravo, um servo, abriu mão dos seus direitos. Que direito tem um escravo, meu irmão? Tudo isso para que nós então fôssemos libertados da escravidão do pecado e fôssemos salvos. Que mistério, irmãos, é isso para nós? A encarnação do nosso Senhor. Ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Senhor e servo. E sendo homem, então, ele se humilhou, como diz o versículo de número 8. E quando nós falamos aqui sobre a humilhação que Cristo sofreu, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Do que você se lembra? Em que momento, ou melhor, em quais momentos de sua vida Cristo foi humilhado? Talvez você se lembre de Cristo ali lavando os pés dos discípulos. Ou talvez quando ele foi açoitado na sua execução. Talvez quando ele recebe uma coroa de espinhos, como um símbolo de zombaria. Ou você se lembre já diretamente da crucificação do nosso Senhor. Irmãos, a humilhação de Cristo não se deu em apenas alguns momentos da sua vida. Embora tudo isso que foi mencionado faça parte da humilhação de Cristo, a humilhação de Jesus não se deu em alguns momentos, e nesses momentos que mais chamam a nossa atenção. A humilhação de Cristo vai desde a concepção até a sua morte. Durante todo esse processo, desde o ventre de Maria, até o momento que ele derrama a sua vida naquela cruz, Cristo permaneceu sob um estado de humilhação. Irmãos, o nosso Deus, o Filho de Deus, tomou para si uma forma humana e nasceu em um lugar improvisado. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra, precisou chorar para avisar a sua mãe que ele precisava ser alimentado. Ele teve que aprender a andar, e certamente os seus primeiros passos não foram os mais firmes. O Criador e herdeiro de todas as coisas teve que trabalhar para ter o seu sustento, irmãos, e ainda assim tinha uma vida humilde. E sendo o Deus eterno, por fim morre em uma cruz. E como se o fato do Filho de Deus estar agora como homem e como servo já não fosse humilhante o suficiente, ele ainda morre da forma mais vergonhosa possível, irmãos, naquela cruz maldita. O fato de ele permanecer obediente até o fim, de nos amar até o fim, foi o que levou ele até aquela cruz. E naquele momento da crucificação,
Cristo já havia sido traído, abandonado pelos seus discípulos e abandonado até mesmo pelo seu Pai. E ainda assim, irmãos, ele não age em benefício próprio. Pelo contrário, irmãos, Cristo, sendo manso e humilde de coração, mantendo a sua humildade, ainda olha para o povo que está se opondo a ele e roga ao seu Pai que os perdoe também. Quando nós contemplamos, irmãos, o Cristo crucificado e o vemos nesse estado de humilhação, nós entendemos a profecia de Isaías, quando diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Quem são os transgressores desse texto aqui, irmãos? Somos nós. Cristo intercedeu em nosso favor. Então Cristo passa pela última etapa da sua humilhação. Ele é morto e então ele é sepultado. E por um momento, irmãos, parece que a nossa esperança foi sepultada também. Mas a história de Cristo não termina em uma cruz. Ela não termina em uma sepultura. Ou melhor, a história de Cristo não termina. E ponto final. Ao terceiro dia, Cristo ressuscita e não mais em um estado de humilhação como ele estava antes. Ele agora é exaltado. E são os versos que nós lemos, de 9 até 11. Depois de ter se esvaziado, se humilhado, ter sido obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição. E essa exaltação que agora Cristo recebe não é algo inédito para ele. Não é uma novidade para ele. Ele está retornando agora àquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Sabe essas coisas das quais Cristo se esvaziou em sua humilhação? Agora ele retoma todas elas para si. Cristo agora triunfou sobre a morte, sobre os seus inimigos. O reino de Satanás agora foi destruído. E Cristo tem autoridade sobre todas as coisas e todos os seres, quer estejam na terra, embaixo da terra ou nos céus. O estado, irmãos, em que Cristo ressuscita é exatamente o oposto em qual ele estava antes. A coroa que está em sua cabeça agora não é mais uma coroa feita pelos romanos com espinhos, mas é a coroa de glória do Rei deste universo. As marcas que ele carrega em suas mãos não são mais sinais de fraqueza, mas são os sinais da sua vitória. Cristo agora tem um nome acima de todo nome. E o comentarista bíblico, Moisés Silva, traz uma citação muito interessante para nós acerca do nome de Jesus. Ele diz o seguinte: Deus, na encarnação, concedeu àquele que é igual a ele um nome terreno que veio a ser, de fato, o mais elevado dos nomes. Porque o serviço e o autossacrifício em si mesmos são os mais altos atributos divinos. Por causa da encarnação, o nome humano Jesus é aclamado como o mais elevado nome. E o homem Jesus assim se torna aclamado como Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós, irmãos, que hoje ouvimos a essa mensagem, devemos prontamente responder com fé e arrependimento a este Cristo, confessando-o como nosso Senhor. Este Rei que é exaltado, que há de voltar, nós devemos confessá-lo como nosso Senhor. No dia, então, que Cristo Jesus foi manifestado novamente neste mundo, para nós, irmãos, que confessamos como nosso Senhor, que fomos salvos, será um dia maravilhoso. O Cristo exaltado falará para nós: vinde, ó benditos de meu Pai,
nós ouviremos isso do próprio Cristo vitorioso. Mas para aqueles que se recusam durante uma vida inteira a crer em Cristo, este será um dia terrível. Não haverá uma área neutra naquele dia. Quando as nações forem reunidas diante de Cristo para serem julgadas, não haverá aqueles que o confessaram, que serão salvos, aqueles que estavam se opondo a Cristo e serão condenados, e aqueles que nenhuma coisa nem outra. Mas nesse dia, irmãos, todos irão confessar que Cristo é de fato o Senhor. Todos eles irão se curvar mediante o Cristo vitorioso e glorioso. E Isaías, irmãos, novamente, quantas profecias maravilhosas temos no livro de Isaías acerca de Cristo. O que irá acontecer naquele dia que Paulo está falando aqui com esse hino, são palavras já ditas a Isaías e profetizadas, no capítulo 45, quando Deus diz através de Isaías: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. E aí o profeta conclui: todos os que o odeiam virão e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Irmãos, Cristo suportou a humilhação e o sofrimento para nos salvar, cumpriu toda a justiça, satisfez a justiça de Deus, e ainda assim toda a sua vida e sua obra não apontam para uma glória própria, mas apontam para a glória do seu Pai. Cristo é declarado Senhor para a glória de Deus Pai. Cristo chama para si pecadores para levá-los até seu Pai. Cristo, irmãos, foi humilde em sua humilhação, e Ele continuou humilde também na sua exaltação. Quem diria, irmãos, que o nosso maior exemplo de humildade viria do próprio Deus? Eu tenho umas aplicações para nós, irmãos, neste momento. Considerando que nós falamos acerca da nossa unidade e também da nossa humildade, a primeira aplicação para nós é: qual é o valor das reuniões de oração para você? Irmãos, aqui, semanalmente, nós nos reunimos para orar uns pelos outros. E semanalmente, você tem a oportunidade de parar de pensar um pouco em si mesmo e se preocupar pelo menos um pouco com o seu irmão. Sempre que você vier aqui a essa igreja na quarta-feira, você terá alguém aqui para orar pelo seu pedido. Você tem problemas? Eu tenho certeza que você deve ter seus problemas. Mas tem alguém aqui para orar por você também. Quantas vezes, irmãos, eu já pude presenciar aqui nas reuniões de quarta ou de terça, como eram antigamente, pessoas até no momento de oração não se preocupando com seus pedidos, mas pedindo pela piedade dessa igreja. Deixando de pedir algo por si próprio e pedindo pela vida dos membros dessa igreja, irmãos. E quantas vezes, irmãos, aqui já abriram o coração pedindo algum pedido especial de oração e puderam contar, então, com o conforto de Deus expressado na oração dos outros irmãos. Como se o Senhor estivesse, naquele momento, pegando o fardo daquela pessoa e dividindo com essa igreja. Nós precisamos, irmãos, unir a nossa harmonia no trabalho cristão com a oração. Eu sei que talvez não seja possível para você vir aqui na quarta-feira. Eu sei que para alguns realmente não é possível. Mas você tem outras maneiras de ser unido com a igreja, mesmo sem vir aqui nas quartas. Você pode fazer parte
talvez de um grupo pequeno, começar um grupo pequeno se você quiser, abrir a sua casa para receber um grupo pequeno, só não deixe de se envolver com a vida dessa igreja. Não deixe de se envolver com os demais irmãos dessa igreja que fazem parte da mesma igreja que você. Outra aplicação, irmãos, se nós queremos trabalhar unidos pelo progresso do Evangelho neste mundo, e juntos aqui como igreja local, hoje pela manhã nós tivemos uma assembleia ordinária. E onde é que você estava nessa manhã? Você sabe que problemas a nossa igreja enfrenta, que ela passou, que problemas nós podemos passar nos próximos anos. Você sabe o que nós queremos fazer como igreja local pelo Evangelho neste ano e no ano que vem? Irmãos, que essa palavra não seja de encorajamento para nós trabalharmos juntos pelo Evangelho. A conclusão hoje de manhã foi, se nós não trabalharmos juntos, irmãos, não acontecerá. É claro que Deus não precisa de nós, mas Ele escolheu o seu povo para trabalhar nessa obra. Nós devemos considerar isso como um privilégio para nós. Segunda aplicação, irmãos. E aqui eu me dirijo especialmente àqueles que servem em ministérios, que lideram e também aos oficiais dessa igreja. Reveja hoje mesmo todas as suas intenções. E vigie constantemente o seu coração, para que em nenhum momento você pense que você foi chamado ao serviço cristão por mérito. Irmãos, todo aquele que recebe um ministério é indigno de receber. Todos. Nós pregamos um evangelho de um Deus que sequer somos dignos de pronunciar o seu nome. E se houver em você a mesma humildade que há em Cristo Jesus, você terá pavor de se considerar alguém que merece o ministério que tem. Terceira aplicação, irmãos, que sejamos todos nós mais parecidos com Cristo e menos parecidos com Adão. Nós hoje somos pecadores porque o nosso pai Adão pecou. Na tentação, Adão e Eva ali, a proposta era que eles se tornassem como Deus quando comessem o fruto proibido. Cobiçaram o poder divino e cobiçaram ser igual a Deus. E enquanto o homem desejou ser Deus por usurpação, Cristo, sendo igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que o impedisse de se tornar homem e de se tornar um servo. Portanto, se submeta ao senhorio de Cristo e faça de você mesmo um servo, disposto a humildemente servir as pessoas dessa igreja e sem desejar para você mesmo algum benefício ou reconhecimento. Por último, irmãos, e aqui eu concluo, Deus está disposto a nos abençoar em Cristo para o bem da sua igreja. Talvez durante essa pregação você tenha percebido que algo mencionado nesse texto lhe falta. Talvez você percebeu que você vem a essa igreja, mas talvez contrariado contra a sua vontade. Talvez você tenha percebido que você não é tão unido assim à igreja. Talvez você percebeu que você tem se preocupado muito com seus interesses, e talvez não tenha se preocupado em nada com os interesses dos seus irmãos. Pode ser até que você não saiba, talvez, o nome de metade das pessoas dessa igreja. Que aí é óbvio que você não vai se preocupar com seus interesses, porque você nem os conhece. Mas a boa notícia, irmãos, é que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para vencer as nossas negligências, o nosso egoísmo, essa tendência que nós temos de não nos importarmos com a necessidade do nosso próximo. O nosso Deus deu o seu próprio Filho pela sua igreja. É óbvio que Ele deseja nos abençoar. É óbvio que Deus é o maior interessado no bem dessa igreja. E à medida, irmãos, que nós nos arrependemos, que nós clamarmos ao Senhor, Ele certamente nos ouvirá. E certamente nos dará seu Espírito para que Ele age em nós e que mude o nosso coração. Que mude as nossas intenções.
Irmãos, mediante esse texto nós podemos estar convictos de que sim, Deus pode nos fazer mais unidos e mais humildes para a sua glória. Portanto, sempre que você fizer qualquer coisa em relação à igreja de Cristo, lembre-se que Cristo é para nós um exemplo de unidade e o nosso maior exemplo de humildade, irmãos. Nós devemos seguir para a glória de Deus nessa igreja. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, por teu Filho que nos foi dado, que morreu por amor a nós. E hoje nós somos unidos a Ti, através da salvação que nós recebemos, fomos reconciliados contigo e podemos, Pai, viver em igreja, viver como Teu povo, como um corpo cujo Cristo é o cabeça, Senhor. Eu oro a Ti, pedindo que o Teu Espírito nos ajude, que Ele nos transforme, que o Senhor remova de dentro de nós qualquer intenção de facção e divisão nessa igreja, qualquer sentimento, ó Deus, de arrogância ou de prepotência. Tira de dentro de nós isso, por favor, Senhor. Dá-nos a humildade que Teu Filho tem. Nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus os abençoe.